E aí, galerinha, Dominantes Online, Thiago Doninha aqui na área. E agora a gente vai para a nossa continuação sobre cinemática. Se você ainda não assistiu a aula anterior sobre velocidade, volta lá, assiste para não ter nenhuma dúvida nessa aqui, ok? Bem, o que é o movimento uniforme? Quando a gente fala sobre cinemática, pessoal, a gente acaba representando todos os movimentos que podem existir, não é? Então, quando a gente faz esse estudo, a gente tem que simplesmente separar esses tipos de movimento que nós vamos trabalhar. E o movimento uniforme é o movimento mais simples que pode existir, não é? Que é um movimento que acontece com uma velocidade constante. Então, a sua previsão, o seu controle sobre as medidas, elas acaba sendo muito mais simples, ela acaba sendo muito mais fácil. E isso acontece porque o movimento uniforme ele acontece com o corpo andando espaços iguais em tempos iguais, não é? Então, com isso, a nossa previsibilidade ela se torna muito mais simples. Então, dentro dessa ideia de previsão que nós estamos falando, aqui na cinemática a gente consegue montar uma equação horária da posição, onde a gente consegue fazer a representação da posição de um corpo dentro de uma ideia de tempo, como se fosse simplesmente uma função horária da posição, não é? Então a gente coloca a posição de um corpo em função do tempo. E aí, para a gente fazer isso, a gente simplesmente a gente desenvolve a ideia de velocidade que a gente já aplicou. Velocidade não é distância dividida pelo tempo? Então, essa velocidade, eu posso simplesmente abrir esse deslocamento. O deslocamento é nada mais nada menos do que a posição final menos a posição inicial, que foi o exemplo que a gente deu lá na aula anterior, ok? Então, aqui, ó, sempre que a gente estiver falando sobre variação, saiba que você está fazendo isso, pegando o final menos o inicial, ok? Então, aqui a gente teria o tempo final menos o tempo inicial, e aí a gente vai dizer que esse tempo inicial ele é zero, ou seja, é simplesmente o início da observação desse movimento. Então a gente pode dizer que essa velocidade é a posição final menos a posição inicial dividido pelo tempo, ok? Arrumando a casa aqui, ó, a gente pode dizer que a posição final menos a posição inicial é a velocidade vezes o tempo. E finalmente, passando aqui, ó, a posição final, a posição inicial para o outro lado, a gente institui a equação horária da posição, não é? Equação horária da posição, que é justamenteessazinha aqui, ok? Aonde a posição final é igual à posição inicial mais a velocidade vezes o tempo, ok? Então, se vocês perceberem aqui, ó, para quem já assistiu a aulazinha de função de primeiro grau, isso aqui é nada mais nada menos do que uma função de primeiro grau, onde nós estamos representando S, que é a posição do corpo, em função do tempo, não é? Aqui nós temos as variáveis e aqui nós temos os pontos fixos, que é a posição inicial, que é algo que a gente não consegue mudar de acordo com a história que a gente está trabalhando, e a velocidade do movimento, e a velocidade do corpo, que é uma velocidade descrita como constante, ok? Então, sempre que a gente vê esse tipo de situação, simplesmente a gente precisa simplesmente representar os pontos fixos e calcular e jogar o tempo que ele quer descobrir essa nossa posição. Dá uma olhadinha nesse exemplo que eu trouxe aqui, pessoal. Ele fala que um automóvel percorre uma estrada com função horária S igual a menos 40 mais 80t, onde S é dado em quilômetros e T é dado em horas, ok? E aí ele pede para que a gente determine o quê? O automóvel ele passa pelo quilômetro zero após A. Bem, pessoal, antes da gente começar a resolver, é importante a gente determinar aquilo que ele representou dentro dessa função horária, ok? Dá uma olhadinha aqui. S é igual a menos 40 mais 80t. Não foi essa a função que representa o movimento desse corpo? Se a gente for aqui, ó, simplesmente colocar a função horária embaixo,
a gente consegue representar o quê? A gente consegue representar qual é a posição inicial e qual é a velocidade desse cara, ou seja, os pontos fixos da nossa função. Ou seja, esse cara ele começa no ponto de menos 40 km e a sua velocidade é de 80 km por hora. Ou seja, isso a gente já sabe apenas olhando para a função horária. E lembrem-se, pessoal, quando a gente está falando sobre a cinemática escalar, não é? Ou seja, o movimento uniforme, o movimento retilíneo uniforme, falar que o corpo está numa posição de menos 40 km quer dizer que ele está posicionado a 40 km da esquerda, não é? Do referencial. Então tomem cuidado com esse tipo de exemplo. É muito importante dentro da física que a gente crie um poder de abstração. Então se a gente fosse representar esse movimento aqui através do eixo, só consertar aqui que ficou um pouco torto. Se a gente fosse representar isso no eixo, a gente teria aqui o marco zero, que é o referencial, e aí a gente teria esse corpo aqui, ó, na posição de menos 40, ok? E aí olha que interessante, se ele tem a velocidade positiva, a gente sabe que ele está aumentando a sua posição, não é? Ou seja, a gente consegue representar que esse cara está simplesmente indo para a direita do movimento. Essa é a ideia que nós temos do movimento, no movimento uniforme, do movimento retilíneo uniforme. Então percebam que sempre que vocês estiverem nesse tipo de situação, eu quero que vocês imaginem, eu quero que vocês abstraiam essa resolução simplesmente como eu estou representando aqui para vocês. Ok? E aí o que acontece? O que ele quer descobrir? Ele quer descobrir o tempo em que o automóvel passa pelo quilômetro zero. Ou seja, ele quer que a posição final do cara ela seja zero. Então eu venho aqui, ó, dentro da minha função horária e substituo aquilo que ele está me pedindo. Olha para cá. S eu vou colocar o zero. A posição inicial é menos 40 mais 80t. Então, esse menos 40 está aqui negativo, passa para lá positivo. E aí, esse 80 que está multiplicando, eu passo para lá dividindo. Então, eu tenho 40 dividido por 80. E isso é igual ao tempo. Simplificando aqui, ó, a gente encontra que o nosso tempo é 1 sobre 2, ou seja, 0,5 horas. Ou seja, meia hora é o tempo que demora para esse automóvel alcançar a posição, o marco zero do nosso movimento. E aí, como eu estava representando anteriormente, pessoal, dentro do eixo do movimento, é importante que a gente saiba classificar o nosso movimento. É importante que a gente consiga descrever quando que o nosso movimento ele vai ser progressivo e quando o nosso movimento vai ser retrógrado, não é? Lembrem-se, se eu estou falando de eixo, não é? Eu percebo que sempre que eu tenho o meu eixo, eu tenho a posição que está mais para a direita, que são as partes positivas do nosso movimento, e eu tenho o eixo que tem a parte da esquerda, não é? Que são as partes negativas do nosso eixo. Então, sempre que eu falo que o movimento ele é progressivo, quer dizer que ele está progredindo dentro desse eixo. Então, se ele está progredindo dentro desse eixo, necessariamente ele está aumentando a sua posição. Ele está simplesmente andando para a direita. Percebam, pessoal, eu sei que esse conceito ele fica fechado dentro da ideia do movimento retilíneo, mas quando a gente fala sobre vestibular, sempre que a gente fala sobre Enem, é importante que a gente saiba que a nossa cinemática vai estar trancafiada dentro dessa ideia de retilíneo, não é? Então percebam que isso vai ser uma grande ferramenta para que você consiga simplesmente interpretar a sua questão. Então o nosso movimento ele vai ser progressivo quando? Ele vai ser progressivo quando a nossa velocidade for positiva.
Então, dentro, por exemplo, do exemplo que foi dado anteriormente, se a gente percebeu que a velocidade era positiva, a gente já poderia classificar o nosso movimento como um movimento progressivo, ok? E aí, da mesma forma que a gente tem o nosso movimento progressivo, quando a nossa velocidade é positiva, nós temos um movimento retrógrado, que é o movimento que ele simplesmente regride dentro do nosso eixo de movimento. E para que ele consiga regredir dentro do nosso eixo de coordenadas, ele precisa ter uma velocidade negativa, pessoal. Então percebam, nós classificamos o nosso movimento através do sinal da nossa velocidade. Lembrem-se, pessoal, velocidade é aquilo que representa o movimento de um corpo. Então percebam que aquilo ali não é apenas um número, aquilo ali é um conceito físico. E quando a gente fala sobre o conceito físico, a intensidade, o sinal e a unidade, ela se tornam um fator primordiais para que a gente entenda esse movimento. E aí, dentro dessa ideia que nós temos do movimento uniforme, da descrição desses movimentos, a gente tem um exemplo, um modelo de exercício que ele cai muito dentro dos nossos vestibulares, que é o encontro entre dois corpos. Não é? Então, quando que dois corpos se encontram? Dois corpos se encontram quando eles estão em um mesmo instante, numa mesma posição. Não é? Então, sempre que você vê esse tipo de exemplo, percebam, pessoal, que ele vai estar carregando vocês, levando vocês a trabalhar com a equação horária da posição. Ele quer, de alguma forma, que você consiga representar esse movimento dentro da equação horária dessa posição. Então, aqui, ó, dentro desse exemplo que eu trouxe aqui para vocês, nós temos dois corpos. Um que está se movendo para a direita com uma velocidade de 2 metros por segundo e um outro que está se movendo para a esquerda com uma velocidade de 3 metros por segundo. Então, só de olhar esse exemplo, sem texto nenhum, eu consigo classificar o movimento desse corpo aqui da esquerda como um movimento progressivo e eu consigo representar que o movimento desse corpo que está na direita, ele é retrógrado, ele é regressivo, ok? E dentro desse instante inicial que foi representado nessa figura, a distância entre eles era de 15 metros. Tudo bem? Então, a partir disso, o que eu vou fazer? Eu vou calcular o tempo necessário para que haja o encontro. E para que eu consiga realizar isso, eu preciso simplesmente descrever a equação horária da posição desses dois corpos. Tudo bem? Enquanto esse aqui está na posição 0, eu vou dizer que esse aqui está na posição 15. Tudo bem? Bem, analisando isso, eu venho aqui, ó, eu sei que a minha fórmula, a minha equação geral da equação da posição é S igual a S0 mais VT. Aonde S0, que é a minha posição inicial, e V, que é a velocidade, eles são os pontos fixos, não é? Da nossa equação. Então, para eu calcular, para eu descrever a equação do movimento aqui, ó, da posição desse primeiro corpo aqui que eu representei, a gente vai pegar a sua posição inicial, que eu disse que é 0, mais a sua velocidade, que está representada na figura como 2, e o tempo, que é o tempo. Então, essa aqui, pessoal, é a equação horária da posição descrita por esse primeiro corpo, ok? E aí, se eu fosse calcular a posição, a equação da posição do segundo corpo, o que eu teria? Bem, o S, que é a posição final, seria a posição inicial desse corpo, que nesse caso eu descrevi como sendo 15, mais a sua velocidade vezes o tempo. Só que perceba, como que eu vou representar que esse cara está indo para a esquerda? Através do sinal da nossa velocidade. Então aqui, ó, se eu descrevi que o cara que está indo para a direita ele tem uma velocidade positiva, o cara que está indo para a esquerda ele tem uma velocidade negativa. Então aqui, ó, então essa é a descrição do movimento aqui do corpinho que eu vou chamar de 2. Então essa é a equação horária do corpo 1 e essa é a equação horária da posição do corpo 2. E quando é que o corpo 1 vai encontrar o corpo 2? Quando a posição do corpo 1 for igual à posição do corpo 2. Não é? E quem é a posição do corpo 1? É 0 mais 2t.
E aí eu venho aqui e escrevo isso aqui. Lembrem-se que somar zero eu não preciso nem colocar ele em nosso problema. Tudo bem? E aqui, ó, quem é S2? S2 é o 15 menos 3t. 3t negativo passa para lá positivo. Eu tenho que 5t é igual a 15. Para acabar essa continha, pessoal, t é igual a 15 dividido por 5. E aí a gente tem que o tempo é de 3 segundos. E aí eu pergunto, 3 segundos para quê, pessoal? 3 segundos para que ocorra, não é? Para que aconteça o encontro entre esses dois corpos. Então, sempre que o cara pedir para você um instante da posição desses corpos, basta você fazer esse caminho que você vai simplesmente conseguir resolver essa questão. Tudo bem? Mas vamos pensar um pouquinho mais. Se além do instante ele tivesse pedindo para vocês um encontro, a posição, aonde que esses caras se encontraram, não é? Ou seja, basta você simplesmente pegar o tempo que você calculou e substituir em qualquer uma das funções das equações horárias da posição aqui, ó. Então, a gente teria aqui que a posição do 1 no instante do encontro seria 2 vezes 3, que é igual a 6 metros. Ou seja, a posição em que acontece o encontro aqui, ó, é a 6 metros do marco inicial. Mais ou menos aqui. Tudo bem? Ah, professor, e se eu tivesse substituído no outro? Bem, se você tivesse substituído no outro, você perceberia o quê? Que você vai encontrar o mesmo valor. Então, não importa em qual equação você vai substituir o instante do encontro, necessariamente você vai encontrar a posição em que aconteceu o encontro. Tudo bem, pessoal? Bem, e aqui a gente encerra a nossa aulinha sobre o movimento uniforme. Não esqueçam de olhar os exercícios que estão na plataforma. Lembrem-se que a necessidade que vocês têm de exercitar os conceitos vistos aqui é o que vai fazer com que vocês aprendam e consigam aplicar eles em qualquer questão que vocês possam ver no futuro. Tudo bem? Bons estudos e grande abraço, pessoal!